Bom dia! Quero te convidar a ficar em pé e você abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Assim como no culto de ontem, nós celebramos vários hinos ontem aqui no culto contemporâneo e abrimos o culto com esse versículo, hoje também vamos lê-lo. Colossenses 3,16. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. É isso que nós faremos nessa manhã. Vamos adorar o nosso Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Seremos ensinados pela sua palavra. Vamos celebrar Jesus. Cumprimente quem está aí com você. Dê um bom dia. Pode aplaudir Jesus. Que graça maravilhosa. Não merecemos, mas ela está à nossa disposição. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido amei, sem ver a luz, mas que
aqui foram alcançados pela graça de Jesus. Glória a Deus, querido. Porque por essa graça nós podemos testemunhar. É ou não é verdade? Aleluia. Só pela graça de Deus, o seu Filho veio a mim, como um cordeiro morreu, mas ressurgiu o Rei dos Reis. Vamos dançar e celebrar com os que nem podiam andar, ouvidos surdos. Eu creio. Eu fui curado, diz a canção. Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus nos dá vida eterna. Aleluia. A sua graça está à nossa disposição. Ouça a voz do Salvador, chamando todos para o lar. Quem a Ele invocar É o quê? é poderoso pra salvar. Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar. Somos
Deus, nós podemos erguer a voz para adorar, adorar com salmos, adorar com cânticos, mas também adorar com as nossas orações. O que é que você trouxe para este momento? Esse é um momento sagrado nos nossos cultos, como os outros também. Mas muitas vezes nós vimos para cá dizendo: eu quero colocar isso na presença de Deus junto com os meus irmãos. Acontece assim com você também? Você vem para cá com um motivo de oração no seu coração? Se acontece contigo, levanta a mão. Deixa eu verificar o quanto nós desejamos. Glória a Deus. Eu ia chamar vocês na frente, mas não vai dar. Nós entendemos o valor deste momento. O que acontece quando nós oramos não aconteceria se nós não orássemos. Faz sentido isso para você? Eu não entendo isso direito. Que coisa mais linda. O nosso coração muda quando eu chego na presença de Deus com angústia. Nem sempre é assim. Por vezes é algum tempo de oração. Por vezes se passam alguns dias orando. Alguns anos. Quantos de nós aqui temos orado há alguns anos em favor de alguém que nós amamos? Eu vim mais uma vez te dizer: continue. Continue. Talvez por isso nós chegamos aqui com essa caixinha. E eu vou pedir para você ainda ficar em pé só mais um pouco. Ela é um símbolo visual de pessoas que pararam um instantezinho e colocaram no papel o anseio do coração. Nem sempre nós vamos ler aqui no púlpito, mas eu quero te dizer que há grupos na igreja que recolhem esses bilhetes, esses pedidos com muito temor, com reverência, e então oram. Os grupos da manhã, da madrugada, da tarde. Agora há pouco nós tínhamos um grupo orando aqui. Eu quero te incentivar a participar desse momento de oração. Você pode mandar por e-mail. Nós fazemos uma rede de apoio. Como, por exemplo, eu recebi agora há pouco o Alexandre e a Zeziela. Eles estão com o coração aflito, são líderes de célula, estão discipulando um casal que nessa semana tiveram sua primeira filha, mas ela está na UTI, Giovana, recém-nascida, e eles vêm com o coração angustiado, devolver Giovana ao Senhor, clamando pela intervenção do Senhor. Sim, também aqui a jovem Leici Parolin, ela luta contra o câncer e nessa semana perdeu seu esposo em um acidente de moto. Pessoas que Deus ama adoecem. Em João 11:3, esse é o recadinho que Marta e Maria mandam para Jesus. Sabendo que Lázaro não está bem, aquelas meninas mandam a Jesus esse recado: aquele a quem tu amas está doente. Eu disse no primeiro culto que, por vezes, ali no Hospital do Rocio, eu chego com esta pergunta, quando nesse ministério da nossa igreja, naquele local, ministério de capelania, de assistência espiritual aos que ali estão, eu vou visitá-los e posso perguntar: o que você acha deste versículo? Aquele a quem tu amas está doente. O que te chama a atenção? Então alguns dizem: está doente. E eu digo: fale um pouco mais. E eu posso ouvi-lo sobre como ele está. O que é estar doente para ele? Então nós podemos orar sobre isso. Alguns dizem: aquele a quem tu amas. E então eu posso dizer: sim, você é amado. E nós podemos conversar sobre isso. E podemos orar também. Bom, aquele a quem tu amas pode estar doente, mas pode estar desempregado, mas pode estar em luta, mas pode estar sofrendo, mas pode estar fazendo aniversário. Pode estar feliz. Pode, como por exemplo, uma família que eu assisti essa semana, eles vinham celebrando, porque são pais de uma criança especial. E nessa semana, aquela criança que durante 3 anos precisava usar o babador, decorrente da sua própria situação, parou de usar o babador. Eles foram celebrar. E nós celebramos. Jesus, muito obrigada pelos especiais que o Senhor tem nos dado. Glória a Deus pela vida destes. Aquele a quem tu amas. Eu vou te convidar a falar para quem está aí perto sobre quem você gostaria de orar agora. Quem é aquele que você sabe que Deus ama e que está
doente, desempregado, feliz. Vamos falar de alguém que Deus ama? Você tem uns segundos para fazer isso e nós vamos nos ajoelhar. A melhor oração é amar. Tem gente que já foi se ajoelhando, mas eu queria pedir para a família do pastor Edson Murcha, se está aí, vir aqui para frente. Sabe por quê? Aquele a quem tu amas para nós, nesta manhã, se chama Edson Murcha. Vem para cá, pastor. Pastor Edson Murcha está completando 35 anos de ministério. Sim, você é destes que Deus ama. E eu queria te convidar a se ajoelhar comigo, junto com as tuas meninas, que representam tua família, que te ama demais, pastor. Para o pastor Edson celebrar aniversário de ministério, é mais significativo do que celebrar o aniversário, foi o que eles nos disse. E há 35 anos atrás, ele começou esta caminhada. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele vai ficar em pé, porque depois de 35 anos de ministério, ele não pode se ajoelhar, porque está com a perna machucada. Mas a sua família está ao seu redor. Nós vamos agradecer a Deus pela sua vida. Vocês vieram por causa do pastor também. Tão bom perceber o Senhor nos amando. Obrigada, Jesus. Obrigada porque pudemos, nesta manhã, nos reunir aqui para lembrar que o Senhor nos ama e que nos tem levado a amar tantas pessoas. Alguns desses estão, como a Giovana, no hospital e precisam do teu toque. Outros estão como aquela família que celebrou uma conquista tão singela como parar de usar o babador. Outros estão aflitos por causa do desemprego. Outros de nós angustiados pela realidade do nosso país. Tantos outros nos levantamos para dizer: eis-nos aqui, Deus. Há homens e mulheres do Senhor para fazer mudança nessa geração, revestidos do poder do Teu Santo Espírito. Ah, Senhor, nós nos levantaremos de novo a concluir a Tua boa obra aqui, como foi especial estar com o pastor Michel e toda aquela liderança, nos convocando àquele evento que sinaliza um movimento de avivamento do Senhor. Nós queremos que o Senhor faça de novo o que o Senhor já fez em tantos outros lugares. Faz de novo aqui, Deus, faz de novo. Nós nos ajoelhamos para clamar pelo avivamento. Não um avivamento estético, mas um avivamento de mudança, de transformação, de integridade, Pai, em nome de Jesus. Assim é que estou com as minhas mãos sobre o pastor Edson agora, para te louvar por este irmão amado, em quem o Senhor quer bem, ao lado da sua família. Como igreja, nós nos ajoelhamos para agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres com uma vocação pastoral. Ó Pai, levanta outros, mas como a olhar para a família do pastor Edson e para ele, nosso coração canta a tua graça, que não tem sido vã. E também clamamos, Deus, que o Senhor, nessa reconsagração ao ministério, conduza o teu filho, fortalecendo-o em Cristo Jesus. Derrama sobre ele, Deus, porção nova, sonhos novos para esta fase da sua vida. Ó Senhor, nós clamamos pela vida do nosso pastor. Mas falar do nosso pastor e não falar do pastor Pascoal não seria possível. Obrigada pelo pastor Pascoal. É tão bom se ajoelhar e pensar na Cleusa. Obrigada pela integridade deste casal e desta família ministerial. Muito obrigada, Senhor,
poder ouvi-lo mais uma vez daqui a pouco, há de aquecer os nossos corações e nos levantar de novo para servir ao Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, por todo o ministério da tua igreja, pelos desafios que o Senhor tem confiado a nós. Daqui a pouco vamos ouvir de novo desafios. Nós dissemos, sim, Senhor, eis-nos aqui. Levanta-nos como um farol que brilha à noite, como ponte no deserto, como flecha que acerta o alvo, como abrigo. Em nome de Jesus, que esta experiência acolha a nossa casa, acolha aqueles que te amam e acolham todos e cada um daqueles que estão sendo salvos pela tua graça, em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, estes 35 anos só foram alcançados por causa de 3 coisas: graça, misericórdia do Senhor e a oração da igreja. Uma salva de palmas para esse nosso pastor. Se alguém ainda estiver chorando do teu lado ao se levantar desse momento de oração, dê uma olhadinha e o abrace. Pode aplaudir, está muito bonito. Louvado seja o Senhor, não é? Queria conhecer as pessoas que estão nos visitando nessa manhã. Se você está aqui nos visitando, por favor, fique em pé. Gostaria de identificá-los aqui. Temos algumas pessoas aqui que nos visitam, uma jovem aqui, uma família lá, aqui também. Olha quanta gente. Vamos dar uma salva de palmas para eles. E se você estiver próximo, chega junto e diz: olha, seja bem-vindo, que alegria que você está na casa do nosso Pai, porque essa aqui é a casa de Deus, nosso Pai eterno. Muito obrigado, que Deus abençoe você, que você possa se sentir bem na casa do Pai. Queria aqui indicar alguns livros para você. Esse aqui,
Uma Vida Abençoada. Vamos ver se ele sai lá. Uma Vida Abençoada, do Robert Morris. Esse você não compra, viu? Esse você ganha de presente. Então, se você é membro da igreja, passa lá. Nós mudamos todo o processo, estava muito demorado, muito complicado. Então, vai lá, se Deus quiser, hoje você já sai com o seu livro, tá? É um por família, tá? Então, vai lá e pega o seu livro lá. Quem já começou a ler? Levanta a mão aqui. Está valendo a pena? Está gostando? Eu fui muito abençoado com ele, por isso que eu desejei que você pudesse ter. Vale a pena ler, é uma bênção. Eu conheço o autor, conheço a igreja dele, é uma grande bênção. Esse outro livro aqui, esse aqui você compra, tá? Esse aqui você vai encontrar na livraria, Drogas. Ele vai tratar da questão do porquê nós evangélicos somos contra a legalização das drogas, né? Bom, não precisa nem falar porquê, né? Mas está aqui, está todo o nosso argumento, assim por diante e tal, etc. E também alguns auxílio de como a gente pode trabalhar com dependentes químicos. Então está aqui, é um tema super atual, está aí na mídia todo dia. O último livro que eu queria indicar, né, é um lançamento agora na Reforma. A Sociedade Bíblica lançou agora a Bíblia de Estudo da Reforma, tá? Então, esse aqui é a Bíblia de Estudo com comentários e notas dos reformadores. Então, é bem interessante, está lá também na nossa livraria à sua disposição. Então, aqui estão os livros que eu gosto de indicar para você. Queria comunicar para você algumas coisas que vão acontecer na vida da igreja. A primeira delas, no dia 8 agora, dessa semana, quinta-feira, entre 14 e 18 horas, no Salão Social, a gente vai ter o Celebre Promove, não é? Quem lembra do Celebre? Foi aquela feira que a gente teve aqui na igreja, durante o aniversário da igreja. Então vai ter aqui o Celebre, que é o Outlet e o Bazar, com 50% de desconto. Eu acho que eles estão arrematando o que sobrou lá, então aproveita, tá, que você vai levar coisa boa aqui. Nós vamos ter no sábado, dia 10, às 20h30, a comemoração de 30 anos do Conjunto Feminino Rágios. Então, no sábado, elas vão estar ali adorando a Deus, celebrando os 30 anos de aniversário na capela, e você vai poder participar desse momento de adoração. Já disse que sábado vai ser incrível, né? Porque vai ter o Rágios lá, o culto contemporâneo aqui, o culto dos jovens adultos e mais umas 100 células espalhadas aqui pelo templo. É uma coisa linda. Você chega aqui e olha, parece um formigueiro de gente, né, adorando a Deus, buscando ao Senhor. Então participa aqui no sábado. A Thalita já disse que vai ser maravilhoso do Rágios. É mesmo? Tem certeza? Ah, então tá bom. Ela falou absoluta, tá? Ok. Dia 23 de junho, a gente comemora aqui atrasado o Dia dos Namorados. Você comemora 2 vezes, dia 12, que é segunda-feira, tá? E no dia 23, na sexta-feira, você pode participar do jantar, né? Que a gente vai ter o jantar romântico, que faz parte do nosso movimento de casais. Lá na Mansão Merano, vamos estar lá todo mundo junto, celebrando junto o jantar romântico, e depois continua esse tempo de investimento na vida conjugal, no dia 24, no sábado, durante o dia todo, desde 9 da manhã até as 6 da tarde, quando a gente vai ter aqui, incluindo o almoço, incluindo o café da manhã, a gente vai ter aqui o nosso encontro de casais. E você pode trazer as crianças, que vai ter toda uma estrutura para dar suporte para você. Então, participa com a gente aqui. No dia 29 de julho, você já sabe o que vai acontecer, lá na Baixada, não é? O nosso encontro, não é? A mudança na Semana de Avivamento, e eu tenho uma boa notícia para você. Já foram vendidos 20 mil ingressos. Metade da arena já está lá, tá? E você continua participando e ora por isso. Tivemos um encontro daqueles promotores, que eu pedi a ajuda de vocês,
foram 700 pessoas que se voluntariaram, já estamos trabalhando, vai ter um próximo encontro o mês que vem, para a gente ter um número adequado, e a gente está trabalhando nesse sentido. Deus tem abençoado muito. Uma outra boa notícia para você é que na campanha que a gente está fazendo do transmissor, entre ofertas já efetivamente dadas e também compromissos, esses que vocês têm feito, nós já atingimos 370 e alguma coisa, eu não me lembro o número final, quase 380 mil reais. Então, quase 40% do nosso alvo a gente já atingiu, louvado seja Deus por isso. A gente já está trabalhando aí na pesquisa da compra do transmissor. Agora nós estamos pela fé aqui, né, metendo o pé ali, molhando os pés, e a gente vai fazer essa mudança. Você pode participar, deve participar. O nosso desafio é que você vote no seu coração doar um dízimo extra para esse projeto, dividido em quantas parcelas você entende que cabe no seu bolso. Agora, se você não pode fazer isso, dá uma oferta para esse projeto, escreve aí no seu envelope TV, a gente já sabe o que é, dá a sua oferta, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Nós vamos chegar na casa das pessoas com a palavra de Deus. Esse é o tempo que nós adoramos a Deus, servindo a Ele com os nossos dízimos e ofertas. Fica de pé, levanta a poltrona, para que, se alguém quiser passar, possa passar, e que a gente possa celebrar um culto ao Senhor. Eu falei no primeiro culto, queria repetir aqui, que é um privilégio fazer parte da obra de Deus. É um privilégio. Eu disse que quando eu era garoto tinha uma coisa que me motivava muito. É quando meu pai ou minha mãe diziam para mim assim: você é capaz de fazer isso? Nossa, quando eles falavam isso, dava um negócio assim, eu sou capaz. E é interessante que às vezes eram tarefas de casa, às vezes eram coisas que eram tão simples, não é? E que davam mais trabalho para eles me ensinarem a fazer do que se eles tivessem feito. Mas que coisa gostosa era sentir que eu podia participar. Eu penso que quando Deus nos chama para a sua obra, quer seja para servir com os nossos dons e talentos, quer seja para consagrar a Ele os nossos dízimos e ofertas, ou quando um projeto de Deus é colocado diante de nós, Deus está fazendo isso, dizendo: vem filho, vem comigo, participar comigo da obra. Deus não precisa de absolutamente nada, mas Ele nos dá o privilégio de andar com Ele e fazer a obra dEle. Então, enquanto adoramos a Deus, você consagra, dizendo: Senhor, que privilégio eu tenho de te adorar e de te servir. Adoremos ao Senhor. Pastor, nós temos um motivo especial de gratidão. Ontem foi a formatura do seminário e nós tínhamos 4 líderes da igreja se formando em teologia. O Ragner, Felipe Sabadini, o Wagner, que é líder dos jovens adultos, e o Paulo. Graças a Deus, né, irmãos? Nossos líderes se aperfeiçoando para o trabalho ministerial. Vamos continuar adorando ao Senhor, exaltando o seu nome, porque Ele é fiel. Dando poder aos teus filhos.
Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos orar juntos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela tua fidelidade. Muito obrigado porque de modos tão tremendos o Senhor tem tocado a nossa vida. Obrigado, Pai, porque quando passamos pelos vales profundos, o Senhor está ali. Quando o Senhor nos leva para as montanhas e dali vemos as planícies distantes, o Senhor está lá conosco. Obrigado, Senhor, porque a tua presença prometida se cumpre na nossa vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos convida a sermos cooperadores da tua obra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos sustenta com a tua graça. Obrigado, obrigado, obrigado. E nesta hora, Pai, quando vamos meditar na tua palavra e depois partilhar do pão e do vinho, que o Senhor se revele outra vez entre nós, que o Senhor ministre na nossa vida, que possamos receber do Senhor graça. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se, queridos. Queria convidá-los para meditar comigo na palavra de Deus, no texto que começamos a estudar, 2 Coríntios capítulo 1, versículos 12 a 14, onde a palavra do Senhor nos diz assim: este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender, e espero que assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nós nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Nós já começamos a estudar semana passada esse texto, e nesse pequeno parágrafo, Paulo fala a respeito do verdadeiro orgulho que um cristão pode ter. Por que ele fala desse assunto? Porque tinha um grupo de judaizantes que estavam indo lá a Corinto e falando mal de Paulo, do ministério de Paulo, e eles se orgulhavam de algumas coisas, que eles tinham cartas credenciais, que eles tinham a tradição judaica, eles tinham a religiosidade histórica deles, e assim por diante. E aí então Paulo vai dizer, olha, tudo bem, existem algumas razões pelas quais a gente pode se orgulhar do cristianismo da gente, mas para a gente poder se orgulhar, é preciso que a gente passe em alguns testes. E aí ele propõe alguns testes que a gente tem que fazer para dizer que a gente pode se orgulhar do cristianismo que a gente vive. E o primeiro teste nós estudamos a semana passada, que foi o teste da consciência. Paulo disse, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus. E aí a semana passada, pela manhã, nós falamos sobre esse teste da consciência, que a consciência está declarando para nós, ela é um filtro colocado por Deus dentro da gente, que acaba fazendo um juízo de valor sobre a gente mesmo, e que é uma maneira de Deus trabalhar a nossa vida. Mas Paulo diz assim, olha, só a consciência não é suficiente, porque a consciência também pode ser corrompida, porque ela é humana, ela pode ser cauterizada, porque a gente pode abafar pelo pecado o sentido da consciência. E aí, domingo passado à noite, nós estudamos o teste das fontes, e ele vai dizer nesse mesmo versículo, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Ou seja, ele está dizendo que a gente passa não apenas pelo teste da consciência, mas que a gente passa
pelo teste de onde vêm os valores que regem a nossa vida. Se esse valor que está regendo a sua vida é o senso comum, que faz parte da cultura, do jeitão de ser de uma sociedade, ou às vezes até da própria ciência, né, e não está procedendo da graça de Deus, da palavra de Deus, dos valores do reino de Deus, então você não está aprovado. Porque os valores de Deus julgam o mundo em que nós vivemos e não o mundo julga os valores de Deus. E então eu tenho que passar no teste das fontes, de onde vêm os valores que regem a minha vida. E nessa manhã eu queria trabalhar com vocês o próximo teste, que eu vou chamar de o teste da integridade. Esse é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus. Eu vou pegar aqui essa palavra sinceridade. A palavra sinceridade ou sincero é uma palavra maravilhosa da língua latina, que vem de dois termos latinos, sincera, sem cera. E ela tem a ver com algo que acontecia no mercado, tá? Então, quando você ia no mercado, você tinha os vasos de barro, os jarros de barro, as panelas de barro, não é? E essas panelas de barro, alguns comerciantes compravam uma panela de barro, um vaso de barro, não é? De segunda qualidade. Qual eram essas panelas de barro de segunda qualidade? São aquelas que na argila, quando estava sendo feito, se criavam microporos, pequenos buraquinhos. Ficava lá ar, né? E na hora de você cozer aquela argila, aquele ar explodia e ficavam aqueles micro buraquinhos. Então, se você pusesse água naquele jarro ou naquela vasilha, a água começava a vazar. Quem já teve um vaso que você punha água e de repente começava a soltar água? Já teve? Eu já tive, né? Você põe lá a flor, de repente está tudo molhado na sala, né? Esse era o vaso ruim, né? É o vaso que não funciona. Bom, o comerciante pegava esse vaso de segunda categoria, tá? E ele queria ganhar dinheiro, porque ele não valia muita coisa. E o que ele fazia? Ele encerava o vaso. Então, encerava o vaso. E ele dizia, vaso bom para vender, vaso bom. E enchia de água. E porque ele estava encerado, a cera entrava naqueles microporos, tá? E a água não saía. Agora, quando você colocasse a panela de barro para cozinhar alguma coisa, a cera derretia e a água ia embora. Bom, esse é o sentido da palavra latina. Agora, aqui aparece uma palavra grega, que tem a ver com tudo isso que eu contei, tá? Ela é formada por dois termos gregos, sol e juízo. Juízo do sol, tá? Sinceridade, literalmente em grego, é o juízo do sol. O que tem a ver juízo do sol? É que quando você ia comprar um vaso desse, você não podia aquecer o vaso. Então o que você fazia? Você pegava o vaso, saía fora da tenda, fora do mercado ali, da loja, tá? E colocava o fundo do vaso contra o sol. E se você pudesse ver alguns micropontinhos onde a luz entrava, significa que aquele vaso não prestava. E aí então ele não passava no teste do sol. Paulo está dizendo a respeito disso, quando ele fala de sinceridade ou de integridade, ele está falando a respeito da sua vida. Ele está dizendo assim, olha, eu tenho me colocado no sol, diante do sol da justiça, que é Deus, e não estou vendo nada camuflado em mim, porque eu sou verdadeiro, eu sou íntegro,
E não era qualquer tipo de integridade ou sinceridade, era aquela integridade e sinceridade diante de Deus, o sol da justiça. Olha, vocês estão me acusando de tanta coisa, mas no teste da presença de Deus, eu encontrei a minha integridade. Quando eu estava meditando nesse texto, eu não consegui deixar de pensar no Brasil. Como nós precisamos de homens e mulheres que possam viver o teste do sol e passar e viver com integridade e ter integridade. E é interessante que Billy Graham, quando falou sobre integridade, ele disse que ser íntegro é ser a mesma coisa no privado do que você é no público. E eu estava me lembrando desses últimos escândalos, né? Porque todo dia de manhã você fica querendo saber quem foi preso, né? Assim, você acorda e diz, quem foi preso hoje, né? Então você fica olhando assim, né? Quem foi preso? Então, no teste dessa situação brasileira toda, né? A gente fica vendo às vezes aquelas fitas que foram colocadas, e aí às vezes a desculpa é essa, não, isso aí é a vida privada, não tem nada a ver com a vida pública. Queridos, se a gente não é íntegro na vida privada, a gente não é íntegro na vida pública. Não tem como, não funciona, não dá certo. Na vida não funciona desse jeito. Por quê? Porque de alguma maneira, quando a gente for aquecido pelas circunstâncias da vida, pelos problemas, pelas pressões, a cera da hipocrisia vai se derreter, vai vazar tudo que está lá dentro da gente. E não tem jeito de a gente esconder o que de fato a gente é. Durante o congresso que aconteceu, chamado Lausanne I, mais de 7.000 evangelistas do mundo estiveram reunidos numa grande reunião para planejar o avanço do reino de Deus na terra e completar a missão do evangelho, da pregação do evangelho em toda a terra. E esse foi um congresso promovido por Billy Graham. E uma das conferencistas, uma das pessoas que pregou naquele congresso foi Corrie ten Boom, autora do livro, né, O Refúgio Secreto. E ela fez uma coisa que ninguém esperava que acontecesse. Quando ela começou a pregar, durante 20 minutos, ela só fez uma pergunta. Única coisa que ela falou durante 20 minutos era: onde estão os homens e as mulheres de Deus desta geração? Eu acho que a primeira vez que ela perguntou isso, as pessoas ouviram como se fosse uma pergunta retórica. Mas ela continuou perguntando: onde estão os homens de Deus desta geração? E ela parava e começava a olhar e a procurar. E tinham luzes, como tem aqui, e em determinados momentos ela punha a mão assim para poder olhar para o auditório e dizia: onde estão os homens e mulheres de Deus desta geração? E foi tão impressionante isso, porque, humanamente falando, se alguém começa a repetir a mesma coisa 20 minutos, a gente pensa assim, deve estar com Alzheimer, né? Alguma coisa está errada nesse negócio. Mas houve um mover de Deus. O Espírito de Deus começou a se manifestar naquele lugar. E um grande quebrantamento começou a acontecer entre os 7.000 maiores evangelistas da terra, a ponto de eles começarem a chorar e se colocarem de joelhos diante do Senhor, porque de alguma maneira o Espírito de Deus estava se movendo e perguntando.
Eu acho que o Brasil precisa de gente que possa responder essa pergunta. Onde estão, no Brasil de hoje, para esta geração, os homens e as mulheres de Deus? Que possam entender que quando entrarem na sua casa, eles estão pisando em terra santa, porque é ali que começam os valores. Que quando eles saírem da sua casa e forem para o seu trabalho, eles estão pisando em terra santa, porque Deus quer se manifestar naquele lugar. E não adianta a gente ser um vaso bonito, envernizado, mas que não é capaz de conter a graça que Deus quer derramar nessa terra, porque a gente não passa no teste da integridade. Não vai dar. E o pior é que o verniz e a cera que a gente coloca para tentar fazer de conta que o vaso é bom, às vezes está pintado da nossa religiosidade. Tem muita gente que vem ao culto, mas o culto não é a sua vida. É apenas um momento na sua história. No capítulo 11 do livro de Ezequiel, a gente vai encontrar a palavra de Deus falando de que os líderes do povo foram procurar o profeta numa situação de crise da nação, uma situação de guerra, de problemas. E o profeta ficou tão animado quando viu aqueles homens sentados na sala da sua casa, e eles disseram assim: profeta, ore por nós, ore pela nossa terra. E ele então começou a orar, está lá na Bíblia isso. E enquanto ele estava orando, o Espírito de Deus o arrebatou, puxou pelos cabelos. Eu acho interessante essas expressões que a Bíblia aparece, né? Ele não foi tirado fisicamente, mas espiritualmente ele foi arrebatado, mas a sensação que ele tinha é que ele estava sendo arrancado pelos cabelos. E aí o Senhor vai dizer para ele: olha, vai até o templo, e vai chegar ali, bem próximo da parede do Santo dos Santos, e ele está lá, próximo da parede do Santo dos Santos, e diz assim lá a Bíblia: abre um buraco nessa parede. E eu leio a Bíblia, você sabe, eu fico imaginando, né? Então eu acho que não foi um grande buraco, eu acho que ele fez um buraquinho na parede para colocar o olho, para ver o que tem lá dentro. E aí ele coloca o olho lá, e quando ele coloca o olho lá, é interessante que a Bíblia diz que ele vê coisas abomináveis que não eram possíveis de serem ditas, inomináveis. E aí então Deus vai dizer para o profeta: esse povo está todo aí sentado na sua sala pedindo oração, mas eu não posso ouvir a oração desse povo, porque dentro deles tem coisas abomináveis, inomináveis, e eles não estão nem aí com isso. Se a gente não passa no teste da integridade, aos olhos de Deus, a gente não vai ser, não seremos os homens e as mulheres que faremos diferença em nenhuma geração. Não faremos diferença, na nossa própria vida não vai ter diferença, na nossa casa não vai ter diferença. Nosso trabalho não vai ter diferença, nossa sociedade não vai ter diferença, porque tem microporos ali, que vão fazer toda a graça
se esvair. O segundo teste que eu queria colocar com você hoje tem a ver com esse primeiro. Paulo vai dizer assim: a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade, integridade. E esse é o teste da santidade. Paulo está nos ensinando que se há alguma coisa que podemos nos orgulhar, é quando as marcas da santificação podem ser testadas e atestadas em nós. E aqui santidade precisa ser entendida como uma expressão de Deus em mim, em contraste com a minha humanidade. Não tem ninguém aqui que, se olhar para o seu vaso contra o sol de Deus, não vai encontrar os microporos. E se você acha que passou nesse teste, então eu quero dizer para você que você já está se conformando com esse mundo. Por isso a gente precisa do segundo teste, que é o teste da santificação. Há algo tremendo de Deus que acontece conosco, com esse vaso rachado, quebrado, cheio de buracos, pequenininhos ou grandes, depende da tua história, que só Deus pode fazer na nossa vida. É quando Ele tira a cera ou o verniz da religiosidade e nos enche com o óleo do Espírito Santo. E esse óleo é a grande transformação que acontece em nós. É manifestação do poder de Deus, que vai restaurando o vaso que está arrebentado. Há 2 ou 3 semanas atrás, a gente teve aqui no culto de sábado, o pessoal da Cristolândia, não é? da Cracolândia, que virou Cristolândia. E a gente ouviu um testemunho que me impactou. Aquele moço que deu o seu testemunho, ele disse que ele já havia passado por mais de uma dezena de casas de recuperação. Da mesma maneira como eu e você às vezes assistimos centenas de cultos, mas ele não tinha mudado, ele continuava um viciado, até o dia quando o Senhor o revestiu. E aí eles começaram a adorar a Deus de uma maneira inusitada. Eu quase levei bronca de todo mundo, porque quase caiu a galeria, porque eles começaram a pular aqui em cima, e aí todo mundo que estava embaixo aqui pularam, aqui tudo bem, mas quem pulava na galeria, a galeria fazia assim, balançava. E a primeira sensação que a gente tem é dizer: puxa, mas por quê? O que está acontecendo? É que aquela gente sabia de onde tinha sido tirada. E quando estava adorando a Deus porque sabia de onde estava sendo tirada. Porque ele conhecia que tipo de vaso ele era, e que nunca passaria no teste do sol. Mas se agora ele pode estar ali e se reter a graça de Deus, é porque o óleo do Espírito estava fazendo uma obra transformadora na vida deles. Muitos de nós não entendemos de onde nós estamos sendo tirados, e por isso não somos as pessoas que Deus quer que sejamos nesse tempo, nem somos a resposta de Deus para essa geração.
Mas quando a gente é revestido da graça, e quando a unção do Espírito se manifesta em nós, e nós passamos pelo teste dessa unção, onde Deus vai impregnando dentro de nós a graça dEle, transformando a nossa vida, a gente começa a fazer a diferença nessa terra. E a gente adora a Deus de modo diferente. Eu me lembro do testemunho que eu ouvi uma vez numa profissão de fé antes do batismo, onde perguntei aquelas perguntas que a gente faz normalmente, né? Se a pessoa crê em Jesus Cristo, se ela tem certeza da sua salvação, não é? Se ela já foi transformada por Deus para viver uma nova vida. E aí aquele homem maduro já, vivido, ele começou a dar o seu testemunho, e ele disse, né, com o coração aberto, ele disse assim: olha, eu era um endemoniado, alguém que não tinha controle nenhum, porque quando Satanás me pegava, eu não sabia o que eu fazia, o que eu falava, o que acontecia na minha vida. Mas um dia Jesus entrou dentro de mim, me libertou e me salvou. Ele me tirou do reino das trevas e colocou no reino da luz do seu amor. Eu sei de onde eu fui tirado. Sabe por que às vezes a gente não está nem aí com o teste do sol? Porque a gente se conformou com esse mundo e não sabe de onde foi tirado. E nem somos a resposta de Deus para essa geração. Não temos a resposta de Deus para a nossa alma, não temos a resposta de Deus para a nossa casa, não temos a resposta de Deus para a sociedade que nós vivemos, não levamos a resposta de Deus para o nosso trabalho, porque na verdade, a graça de Deus foi embora, passou pelos microporos. O que Paulo está dizendo é que aqueles homens olharam para ele e disseram assim: olha, Paulo, você não tem as credenciais de apóstolo. Ele disse assim: eu tenho, porque eu tive um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e quando eu cheguei ali em Damasco, ele me chamou para ser apóstolo dos gentios. A minha credencial é Cristo. Ah, você não tem a autoridade das cartas que eu tenho na mão. E ele dizia assim: não, a minha autoridade vem do Espírito Santo de Deus, porque eu nunca preguei com a sabedoria dos homens, mas na autoridade e no poder da graça que Ele me deu. Olha, nós desconfiamos da sua honestidade. Talvez você não esteja dizendo a verdade. Ele diz assim: eu me coloquei debaixo da luz para o Senhor revelar a verdade da minha alma. Eles questionavam o amor que ele tinha pela igreja, pelo trabalho, pela obra, pela tradição. E ele respondia: eu amo a Jesus a ponto de sofrer por Ele, aonde Ele me colocar. A resposta de Paulo foi que, apesar de todas as críticas, e depois de passar pelo teste da consciência, das fontes, da integridade, ele podia estar de pé, porque era Jesus quem o santificava no poder do seu Espírito Santo. Por isso ele não podia se conformar, e ele tinha que continuar buscando, e buscando, e buscando mais da graça de Deus, porque o Senhor é uma fonte inesgotável de graça a ser derramada sobre a nossa vida. Nessa manhã, nós vamos celebrar o pão e o vinho
E a Bíblia nos ensina que antes de comer do pão e beber do vinho, a gente tem que se examinar. Diz a Bíblia: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do vinho. E o objetivo do Senhor não era que a gente estivesse se autopunindo. Ah, não passei no teste, não vou comer. Não. O objetivo do Senhor é que a gente pudesse dizer: Senhor, o vaso está contra o sol e está cheio de buraco. Mas eu não vou me conformar com esses buracos. Vem com o poder do Teu Espírito e transforma a minha vida. Vem com o poder do Teu Espírito, me faz ser o homem e a mulher que esta geração necessita. Vem com o Teu Espírito, me faz ser a esposa que o meu marido precisa, o marido que a minha esposa precisa, o pai que o meu filho precisa, a mãe que o meu filho precisa, o irmão, o funcionário, o trabalhador que ilumina por onde passa, porque sabe de onde tem sido tirado. E no lugar da cera e do verniz, que faz parte da nossa cultura, do privado e do público, eu preferi colocar o Deus que transforma a minha vida. E quando a gente ora assim, algo tremendamente espiritual vai acontecendo. E quando a gente vê as marcas dessa transformação, é impossível não fazer aquilo que aqueles meninos fizeram aqui há 2 ou 3 semanas atrás. De saltar de alegria na presença de Deus, por saber de onde nós fomos tirados. Essa semana eu recebi uma nota muito interessante pedindo oração da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Eles foram chamados pela Prefeitura da cidade de São Paulo para conversar sobre esse problema grande que está havendo lá na Cracolândia, essa situação toda. Que propostas e que soluções, entre várias outras organizações. E eles apresentaram um projeto concreto de tirar 1000 pessoas nessas próximas semanas das ruas. E a prefeitura diz: pelo amor de Deus, venha nos ajudar. E está havendo agora uma mobilização nacional. Eles estão convocando voluntários do Brasil inteiro, que queiram passar 1 dia, 10 dias, 5 dias, lá na Cracolândia, crendo que Jesus não é a cera, nem o verniz de uma sociedade, mas é a transformação pelo poder do Evangelho. E nós vamos lá, e o povo de Deus está lá. Mas tem que começar aqui. Então, eu queria desafiar você, daqui a pouquinho, podem vir aqui os diáconos nos ajudar, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, vamos estar adorando a Deus. Coloca a tua vida contra o sol da justiça, olha para os microporos, mas não se conforme com eles, e peça que a unção de Deus transformadora esteja sobre a tua vida, para você passar pelo teste da santificação. Por isso a Bíblia diz: sem a qual santificação ninguém verá a Deus. Não tem uma pessoa aqui que passe pelo teste do sol, mas todos nós podemos passar quando somos lavados, restaurados, regenerados e transformados pelo Senhor que nos santifica. Convido você que é crente no Senhor Jesus Cristo, que já deu a sua pública profissão de fé, já foi batizado, está em comunhão com o Senhor e com a sua igreja, e está nessa busca, a ficar de pé no seu lugar enquanto a gente adora, levantar a sua poltrona para os diáconos poderem passar, e a tomarem do pão e do vinho. E à medida que vocês forem recebendo, vão sentando, para a gente poder ver se todos receberam, e assim vamos adorar a Deus nesse espírito de busca e de unção. Se você tem algum problema com glúten, ali atrás, embaixo da galeria, nós temos pão sem glúten.
Você pode se dirigir e se servir do pão. Cristo! Cristo, só em ti a
insondável, teu amor é imutável, imenso amor, perfeito amor, a ti toda honra, a ti toda glória, imenso amor, perfeito, imenso amor. Aleluia. Eu fico vendo Cortembum olhando para a gente assim, perguntando: onde estão os homens e mulheres de Deus dessa geração? E ela perguntando e perguntando e perguntando, até que a gente pudesse se quebrantar diante do Senhor e dizer: estou aqui, Senhor, pode me usar, pode tampar esses buraquinhos todos com a tua graça, pode me santificar, começa no meu coração, entra na minha casa, quando eu sair na rua, leva isso na rua, quando eu estiver no trabalho, quando eu estiver educando os meus filhos, que eu seja o homem e a mulher que o Senhor preparou para fazer diferença nessa geração. Por isso eu queria pedir para a família Michele que está aqui, para orarem conosco, nesse sentido, no pão e no vinho. E a gente vai orar, comer o pão, orar, beber o vinho e responder esse clamor do céu. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, que imenso amor é esse que não conseguimos entender completamente, mas aceitamos, ó Deus, o teu sacrifício, dando o seu próprio corpo naquela cruz por cada um de nós, mesmo muitas vezes não sendo merecedores em nenhum momento, Deus. Muito obrigado por esse sacrifício que hoje restaura a nossa fé, hoje nos traz à memória aquilo que nos dá esperança, a esperança da vida eterna, a esperança que nosso mundo não é aqui, a nossa vida não está aqui, ó Deus. Há algo muito maior. Por isso, estamos aqui, ó Deus, queremos ser homens e mulheres que fazem diferença nessa geração. Usa cada irmão aqui nessa igreja, ó Deus. Faz cada um sair daqui restaurado, renovado, animado, ó Deus, para viver essa fé que teve um amor, fruto de um amor que não podemos entender, dado pelo Senhor, tão amado na cruz. Aceita, Deus, nossas vidas e lembramos, né, desse sacrifício com o nosso coração cheio de gratidão, porque o Senhor não esqueceu de nós. Amém. Comamos desse pão. Jesus, se a gente está aqui e num momento tão importante para nós como igreja, que é a celebração da ceia, é porque nós queremos dizer para o Senhor que precisamos da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia para sermos relevantes nessa geração que vivemos, Senhor. Sempre lembro no meu coração que a ceia é um sinal nosso para o Senhor, de dizer que nós queremos continuar, Deus, queremos andar mais um pouco na Tua presença, queremos chegar mais perto do Senhor. Mas quando estamos com esse cálice na mão, lembramos que isso é possível, porque o Senhor derramou Teu sangue por nós na cruz. Então, Senhor, que esse mesmo sangue permita que cada um de nós, começar em mim, tenhamos nessa semana mais sinceridade, mais santidade, que não haja cera, Deus, que precisa ser derretida, porque nós vamos estar vivendo em integridade na Tua presença. Porque é isso que nós queremos, porque nós amamos ao Senhor, porque se não fosse o Senhor em nossa vida, quem seríamos nós, ó Deus? Quem seríamos nós? Então, Senhor Deus, recebe agora a nossa adoração,
nosso reconhecimento de que esse sangue foi crucial, importante. Sem esse sangue nós seríamos pessoas tão infelizes, tão desgraçadas, Senhor. Mas que bom que é tempo de graça, e o Senhor tem derramado essa graça sobre nós. Então, Deus, nós aqui como povo, como corpo, como igreja, queremos dizer que queremos ser relevantes nessa sociedade, queremos ser marcantes nessa sociedade. E faz isso, Deus, nessa geração, por meio da minha vida, da simplicidade da minha vida e simplicidade da vida dos meus irmãos, para que a Tua glória seja vista em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bebamos desse cálice. A pergunta que fica é: onde estão os homens e as mulheres de Deus dessa geração? Onde é que estão? Onde é que está? Onde é que está? Aleluia. Fica de pé, povo de Deus, porque daqui a pouquinho a gente vai sair. Porque a missão, ela começa no coração, mas não pode parar aqui. A gente vai levar essa missão. Eu quero ser. Então dá a mão para quem está perto de você, fecha corredor, fecha tudo, porque daqui a pouco o exército de Deus vai sair para servir, para abençoar, para fazer diferença, com integridade e com santidade. Adoremos ao Senhor. Aleluia, Ele está vivo. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor perdão nos dá. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com Pai está, porque vivo está, amanhã e vendo, se vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é Ele o meu futuro. Na vida vale a pena, Cristo vivo está. Mulheres, Que belo mulheres. o bebezinho, e que prazer o filho dá. Homens, vamos lá. Maior prazer é ter certeza que o feliz futuro Cristo vivo está. Porque vivo está, amanhã e vendo, se vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é Ele o meu futuro. A vida vale a pena, Cristo vivo. Os homens vão começar agora. Só os homens. Um dia passar o rio, vencer a morte sem temor. Todos. Morrer pra mim Será o quê? será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador. Porque vivo está, o amanhã e vendo, se vivo está, não
As irmãs cantam muito bem, mas quando os homens entram, arrasam. Não é? Arrasam os ouvidos das irmãs, não é? Vamos em paz. Senhor, que o amor do Senhor, a graça do Senhor Jesus, seu Filho amado, as doces e eternas consolações no Espírito Santo, sejam com todos vós, com todo o povo de Deus em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Uma boa tarde para os irmãos. Quase que não sei.